Cá estamos então novamente e obrigado por terem esperado, mas realmente depois de 1 hora temos que desligar, como vocês sabem, não temos chance. É a segunda vez que voltamos a entrar, a primeira vez porque a internet não estava boa. Vamos então continuar, vou esperar um bocadinho mais para poder chamar a doutora Ingrid. Aqui está, neste momento já 22 pessoas à espera que a doutora entre, para dar continuidade a essa explicação. Joana já cá dentro também. Paula Faria, colega da Ingrid, conosco. E Rui Paulo, um abraço e obrigado por estás aqui conosco presente. Obrigado a todos aqueles que tiraram este final de tarde para nos ouvir. Então, Ingrid, temos mais 10 minutos. Tá bom, doutor, eu vou acelerar rapidamente. Então, vou acelerar, desculpem-me. O que eu estava a dizer, doutor, aí entra a parte do ortodontista. Não é um erro, vamos embora. Aí entra a parte do ortodontista, em que, se nós temos esse diâmetro, o ortodontista, em associação com o pediatra, com o fonoaudiólogo, todos eles trabalham para melhorar essa condição. E assim são utilizados aparelhos e de outras terapias para auxiliar esta criança a mudar. Se o doutor observar e todo mundo observar, nota, há um aumento. Se nós conseguirmos esse aumento, mudamos. A câmara mudou, doutor. Se nós conseguimos esse aumento, nós mudamos a condição de vida deste paciente, porque senão nós depois deparamos com crianças em que a postura é essa. Tem um abdômen distendido, está sempre com olheiras. A postura desse paciente é diferente, até a forma como as pernas ficam posicionadas e os pés. Se este hábito, se isso não é tratado atempadamente, doutor, nós vemos mais adiante, diante de situações, inclusive problemas da coluna, da cervical, doutor. Isso influencia muito, inclusive, a nível do desporto. Aquela criança quer praticar um desporto, mas há determinados movimentos que ela não consegue. E não só, esta criança, mesmo a nível profissional, doutor, vê a sua condição num futuro alterada, porque seja qual for a profissão desta criança, essa criança pega e não consegue exercer. O seu tempo de profissão diminui, porque vai tendo outros problemas. E quando a base, onde é que está? A base está lá no pré-natal odontológico. Cuidar das crianças para termos adultos saudáveis. Sim, cuidar das crianças para termos adultos saudáveis. Eu digo que a primeira dentição, doutor, varia, porque cada criança é uma individualidade, mas por norma nasce ao redor dos 6 meses e vai até os 30, 36 meses. Eu vou puxar aqui um bocadinho a brasa para a minha sardinha. O que tens a dizer sobre as minhas meninas com síndrome de Down? As meninas com síndrome de Down, o que nós temos... Ouvi sim, doutor. Quando eu tenho a dizer o seguinte, há uma pergunta e vou aproveitar para esclarecer algo. Frequentemente as mães perguntam quando deve ser a primeira consulta de uma criança. A primeira consulta de uma criança deve ser tão logo nasçam, ou seja, erupcionem os primeiros dentes, ou seja, os dentes de leite, que isso geralmente é no primeiro ano de vida. Para os casos de crianças especiais ou com síndrome de Down, o que nós aconselhamos é que essas crianças, a sua primeira consulta deve ser no primeiro mês, porque a criança com síndrome de Down ou outras crianças, geralmente as crianças especiais ou com alguns síndromes, têm uma alteração na sua cavidade oral, quer seja quanto à erupção, quanto ao tamanho da língua, quanto à idade ou nós chamamos a sequência de erupção. Em vez de nascer primeiro os incisivos inferiores ou superiores, nasce um outro dente. E quanto ao síndrome de Down, que é o que mais está aclarado nos dias de hoje, nós recomendamos que seja no primeiro mês, porque a criança de síndrome de Down tende a nascer com a mandíbula, ou seja, com o maxilar inferior mais pequenino. E daí nós vemos aquela característica frequente da criança com síndrome de Down, que tem a língua para fora. Então, é feita geralmente uma placa, inclusive também dá-se
da explicação parte do pré-natal odontológico da criança. Agora com problemas nós te ouvirmos, Ingrid. Com problemas em ouvir-te. Vou tentar, doutor. Como é que me escuta agora? Não, já está. Já está. Podemos? E então, esta mãe, geralmente nós aconselhamos que a consulta seja feita logo no primeiro mês, porque logo no primeiro mês são dadas determinadas diretrizes a uma mãe que tenha um bebê com síndrome de Down, porque é síndrome de Down, mas o doutor, nós hoje vamos vendo cada vez mais, eles estão mais inseridos na sociedade, têm uma certa deficiência no fórum neurológico, mas se nós tratamos todas essas situações atempadamente, nós amenizamos os problemas de inserção dessas crianças na sociedade. Sem dúvida. Não há dentição, não há problemas, não há soluções na tua área se não falarmos de um bom dentífrico, de uma boa pasta de dentes. Uma boa pasta de dentes. Eu queria que tu falasse um bocado disso, mas antes pedir aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, que mandem aquele aviãozinho para todos aqueles que estão colados a vocês no vosso Insta, para que possam juntar-se a nós hoje, amanhã e futuramente em outras lives. E também, não se esqueçam, poderão ver isso na nossa página YouTube. Por favor, inscrevam-se, comentem, deem um like para que estejamos presentes e consigamos entrar para dentro das vossas casas todas as vezes que vocês necessitarem. Pastas dentífrias. Doutor, eu antes de falar das pastas dentífrias, não tem como falar de pastas dentífrias sem falar de cárie. É necessário escutar. A pasta dentífria ideal é aquela que tenha a quantidade de flúor recomendada internacionalmente pelas organizações que regem esta área. Então, a pasta dentífrica ideal seria aquela que na sua composição contenha mais de 1000 ppm de flúor. É assim que nós designamos, ou seja, porções, partes por milhões de flúor. Esta é a pasta ideal. E então, eu estou à procura rapidamente de uma imagem para mostrar. É de chamar, menos que 1000 ppm não serve. Não serve, doutor. Não serve. Por exemplo, temos aqui a pastas dentárias que só vêm com 500 ppm. Não servem. Outras que nos dão dados. Mas o ideal, doutor, é que seja de 1000 para cima, que seria das crianças até os 2 anos, 1000 ppm, dos 2 anos aos 6, 1450 ppm e dos 6 em diante, 1500, mas nunca menos de 1000 ppm. E isto porque Isto porquê, doutor? Porque daí eu tenho que falar do flúor. E também gostaria de chamar a atenção às mães que há pastas sem flúor. Se faz favor, não adiram a essas pastas. Estas imagens que eu mando são imagens que podem ser... Quando nós formos comprar a pasta dentária, nós vamos olhar para a caixa, por o rótulo, e sempre haverá uma parte em que vai nos aparecer escrito um número, pode ser 500, 1000, 1450 ppm de flúor. Então, não vamos escolher. A pasta ideal, doutor, vai ser aquela que seja conhecida, recomendada e que cumpra com essa concentração de flúor. Porque é frequente, já uns anos para trás, aparecerem-nos crianças, que é a minha maior preocupação, mais que as pastas que elas usam para as crianças são pastas que não têm flúor. Então, quando nós vamos abrir aquela cavidade oral, o nível de cárie é muito, muito alto. Então, eu recomendo que... Não há pasta sem escovas. Como não há pastas sem dentes, não há pastas sem escova. Eu costumo dizer, a pasta é a ligação das duas. A escova dentária ideal seria aquela que... um minutinho, doutor, porque isso alterou-me um bocado. Ok. A escova ideal será aquela que vai ter as cerdas macias e que a cabeça seja pequenina. Mamães, eu aproveito agora este tema para dar uma pequena dica na hora de escolher a pasta. Isso serve para adultos, para crianças e adultos.
Eu recomendo aos pacientes que na hora de escolherem a pasta dentária, além de ser aquela que tenha uma cabeça pequena e as cerdas macias, que nós tenhamos como referência a última falange do dedo mindinho, salvo raras exceções. Deixem-me chamar a atenção, a última falange do dedo mindinho, salvo raras exceções, porque o doutor, se recordar, é frequente a algumas pessoas, quando comem, principalmente o feijão, um pedaço de carne e não fizeram a higienização, o que é que fazem? Pegam no dedo mindinho e põem até aqui ao fundo para retirar. Então, se a última falange do dedo mindinho não chegar até aqui e conseguir fazer esse movimento instintivo, nós temos de referência que a escova que tiver o tamanho dessa última falange também vai conseguir chegar até aqui ao último dente e cumprir com a higienização. Eu tirei do rodapé, mas havia uma pergunta em que dizia, doutor, então das pastas que estão no mercado, qual é que você aconselha? A que tiver entre 1000 a 1500 ppm segundo a idade? Sim, é por aí. As Beijinho, marcas são variadas. Já resolveste o teu problema e estás cá dentro. Peço desculpa interromper-te. Sem problema. A ideal será essa. E agora que estamos a falar de escovas, deixa-me também aproveitar para referenciar quando devem ser mudadas as escovas dentárias. As escovas dentárias devem ser mudadas, isso é o que os estudos mostram, a recomendação das organizações como a OMS, a Associação Americana Dentária, recomendam que se mude as escovas de 3 em 3 meses, ou sempre que as cerdas das escovas estejam abertas, desordenadas, não cumprindo com a função. Se bem que este facto pode ocorrer antes dos 3 meses. Temos ali o exemplo de uma escova que é a correta e a outra nós temos o X vermelho, que é uma escova que as cerdas já estão desordenadas. Isto é válido para adultos e crianças. E falo de adultos e crianças por quê? Porque os pais são o espelho das crianças. Então falo para adultos e crianças que devemos cumprir com este lado. Se bem que algumas vezes, doutor, e também pela qualidade das escovas que são comercializadas muitas vezes no nosso mercado, embora já vão aparecendo algumas escovas de melhor qualidade, eu recomendo que os pacientes mudem a escova a cada 45 dias, no máximo 60, porque depois dos 45 dias, talvez seja devido como é que se diz? Devido à qualidade das escovas, essa escova já não cumpre efetivamente com a sua função, doutor. Vou começar a vender escovas na Pianga. Realmente 45 e 45 dias vale a pena. Olha, Ingrid, deixa-me confessar-te aqui uma coisa, que estão aqui 50 pessoas a ouvirem e vai deixar de ser segredo. Só tu para não me fazeres cumprir aquilo que digo. Eu tinha dito que íamos consumir mais 10 minutos, já estamos a 13, acreditas? Mas queria pedir ajuda, se pudesse, eu sei que vindo de ti, sendo a ti, tu obviamente que vais dizer que sim, a clarificar aquilo que me perguntam inúmeras vezes nas consultas de puericultura. Erupção dentária para que altura? A erupção dentária dos dentes de leite a partir dos 6 meses, mas, volto a dizer, cada criança é uma individualidade, pode vir um bocadinho antes, um bocado depois. E como falamos no início da live, eu cheguei ao consultório do doutor, o meu bebê já tem um dente, aos 15 dias nasceu-lhe um dentinho, e eu mostrei ao doutor. E a erupção dos dentes... Ele já sabia que a mãe ia para esta área. Estava nessa área já, mãe. Já. Só um minuto. Doutor, temos aqui uma pergunta para que não se perca. Alguma contraindicação ao uso da escova elétrica? Ok, o doutor depois faz-me lembrar este tema. A erupção dos dentes permanentes começam por volta, geralmente o padronizado é por volta dos 6 anos, mas hoje já temos crianças que começam a troca um bocado mais cedo. Começam algumas aos 5 anos e elas geralmente têm 2 fases. Os nossos dentes anteriores, os superiores, inferiores, bem como os laterais, esta troca começa realiza-se entre os 6 e os 8 anos, podendo haver um desvio do padrão. E depois temos a segunda parte da troca que vai dos 8 até os 12 anos, que são os dentes que são os premolares e os molares. Mas de chamar a atenção que nós temos o primeiro molar permanente,
que nasce por volta dos 6 anos e, de uma forma geral, as Exato. mães não dão conta. As mães não dão conta, as mães só dão conta da troca dos dentes que já estão. Caiu um, nasceu outro. Como este dente é um dente que não substitui o outro, as mães não dão contas. E é necessário ter um cuidado especial com esse dente, porque esse dente nós chamamos, participa nas chaves da oclusão, ou seja, quando nós fechamos a boca. Então é muito importante e geralmente este dente, por a mãe não notar, é cardeado muito cedo e às vezes há crianças que quando chegam ao consultório já o dente está num estado avançado de degradação e que não resta outra opção a não ser extrair. Esse dente então, não aparece na primeira dentição? Não, não aparece. Não, ele não substitui nenhum outro dente, doutor. Doutor, respondendo àquela pergunta sobre o uso da escova elétrica, mamães, eu desaconselho o uso da escova elétrica às crianças, por quê? Porque quando as crianças usam a escova elétrica, elas entram para uma zona de conforto. Então, o que acontece? Elas, como a escova está ali a fazer o movimento, elas não se preocupam em fazer os movimentos complementares para cumprir com a higienização do dente. Então, eu desaconselho. Além de que, doutor, quando a criança ainda não tem mão, não sabe, não tem a técnica, doutor, por que vamos colocar esta criança com uma escova elétrica? Deixa ela aprender primeiro a escovar os seus dentes e a posterior passa para o uso da escova elétrica. Além de que, doutor, os adultos podem, mas nós, doutor, nós temos noção de algo, que quando nós movimentamos, principalmente quando a criança faz a higienização por punho próprio, está a estimular determinadas zonas do cérebro. E a partir do momento, se nós começamos a facilitar muito, nós entramos na teoria do desuso, onde como não há uso daquela função, nós perdemos determinadas propriedades. Portanto, a escovação também ajuda a estimular o cérebro, doutor. A escovação manual. Além desta parte da higienização, que medidas mais tu podes deixar agora aqui e rapidamente para os nossos seguidores em relação à prevenção de cáries dentárias? A prevenção de cáries dentárias. Doutor, deixa-me explicar. Cáries dentárias, o que eu peço vou melhorar um bocadinho a imagem, açúcar zero, se faz favor. Porque nós aqui temos na imagem e ela ajuda a explicar. Quando nós consumimos açúcar, o que acontece? Esse açúcar serve de alimento para muitas bactérias que estão na nossa cavidade oral. E quando esse açúcar serve de alimento, bem como produto deste açúcar, o que acontece? Produzem-se ácidos. Esses ácidos, em contato, nós temos noção que o que o ácido faz? O ácido corrói, o ácido desmineraliza e por aí adiante. Então, este ácido, como podem ver na imagem, quando está em contato com a superfície dos dentes, ele provoca a desmineralização do dente. O dente perde o seu lado mineral, que é o que lhe dá consistência e resistência, doutor. Então, açúcar zero. Inclusive, a OMS preconiza que as crianças que só devem consumir açúcar depois dos 2 anos. Antes, não. E a quantidade recomendada de açúcar diária é de 25 gramas, que seria mais ou menos equivalente a uma colher de sopa. Doutor, e se nós nos lembramos bem do açúcar, o açúcar não é um vilão. E os grandes males que hoje... nós temos 3 doenças que têm sido um problema e estão associadas ao açúcar. Quais são as 3 doenças? Vou puxar a brasa para a minha sardinha, doutor. Primeiro, a cárie, a diabetes do tipo 2 e a obesidade. Então, isso só nos mostra que o açúcar não é benevolente, doutor. Eu cá em casa é fácil. Eu cá em casa é muito fácil em relação aos doces, etc. Todos os doces como eu, assim fico seguro de que as crianças não têm acesso. Doutor, eu não estou preparada psicologicamente para ir ver o doutor no leito de um hospital por diabetes. Não. O meu pâncreas é bom. O uso de pasta de dentes naturais sem químicos. É preciso a presença de flúor, como nós dissemos há bocado, não é? É preciso a presença do flúor. Os estudos, as investigações, ou seja, a evidência científica mostra uma
houve alguém que falou sobre a pasta do carvão ativada. O que eu tenho a dizer é que poucos estudos já sobre isso. Eu não vou entrar porque são áreas que estão em estudo, mas a verdade é uma. O flúor faz falta. O flúor faz falta. Então ela pode ser natural, mas há determinados componentes. As linhas negras. Qual é a origem das linhas negras nos dentes? Eu acredito que a linha negra que a mãe se esta, doutor. Bem, mãe, estas linhas negras, nós chamamos pigmentação, estão geralmente associadas a determinados alimentos que ajudam a pigmentar os dentes. E se eles não forem escovados depois de cada refeição, naturalmente, e depois vamos falar do número de escovações dentárias. Então, mas geralmente ela está associada a alimentos que pigmentam. Então, nós temos, geralmente há crianças que consomem muita Coca-Cola, há crianças que muito pequeninas vai o chocolate, o leite, ou seja, esses alimentos que têm uma tonalidade escura, se não for feita a higienização em seguida, os alimentos começam a auxiliar a pigmentação do dente. Porque, doutor, deixa-me abrir aqui algo e tentar explicar às mães sobre a importância da higienização. Eu vou para um termo muito básico, mãe. Já passaram 22 minutos para além da nossa... da nossa live. 12 minutos para além da nossa hora. Doutor, quanto tempo mais precisas? O doutor preside, mas este ponto é muito importante, que é sobre as cáries. O que é que acontece? Deixa-me ir buscar um dente cariado. Eu disse realmente que íamos abrir o livro. Eu disse que íamos abrir o livro, não vou dizer mas tudo. Tu dizes tudo hoje, não temos o que falar para a próxima live. Não tem como, doutor, não tem como abrir tudo hoje, porque cada ponto que eu apresento é uma live. Eu estou a falar de forma geral. Mas o que eu quero explicar é realçar a importância da limpeza. Doutor, nós quando tomamos um copo de leite, ficam restos de leite. Acho que o doutor aí está a beber uma Coca-Cola, não sei porque eu sinto, e vão ficar restos de Coca-Cola. Não, olha, queria falar sobre isso. Por acaso, eu ia dizer no final, mas já tocaste no assunto. Eu tenho recebido muitos e-mails e mensagens a perguntar do que eu bebo durante a live, mas eu disse isso na primeira live. Eu continuo a beber até hoje, por isso tenho essa dentição, leite materno. E a água, doutor, não? Também. Mas sabes, quem bebe leite materno não necessita de outros componentes. Doutora, até uma determinada idade, mas é bem verdade que nós somos mamíferos por excelência, mas chega uma altura que há necessidade de complementar, e acredito que só o leite materno seja totalmente eficiente a um doutor. Carne, também tudo bem. E faço a higienização. Só que eu tenho dúvida numa coisa, Ingrid. Quantas vezes eu devo fazer higienização por dia? Nós devemos fazer a higienização 3 vezes, é o essencial que nós falamos de uma forma geral, mas de verdade, cada vez que nós acabamos de comer, nós devemos higienizar os dentes. Então, nisto nos daria pelo menos umas 5 vezes, porque iríamos tomar o pequeno almoço, depois aquela merenda a meio da manhã, o almoço, outra merenda, aquele chazinho da tarde, acompanhado com uma torrada, e depois teríamos o jantar. Mas nós temos consciência que é difícil cumprir com isso. Então, nós recomendamos 3 vezes ao dia, sendo a escovação mais importante a noturna. Por quê? Porque à noite, nós quando vamos dormir, nós não produzimos a mesma quantidade de saliva. Nós estamos com a boca fechada, a boca não areja. Então, é necessário pegar, lá escovarmos os dentes, doutor, para pegarmos e conseguirmos comatar. E aí eu aproveito para dar a explicação. Doutor, vamos falar da noite. As mães sabem, nós tomamos uma sopa, vamos dar um exemplo, a nossa sopa da avó, a sopa de feijão. Desculpa para quem não gosta, né? Nós tomamos a sopa de feijão e, entretanto, chega a hora de dormir, deixamos a panela de sopa de feijão ali em cima do fogão e essa panela está tapada e está muito calor. Nós, quando vamos dormir, o que é que acontece no dia seguinte? Destapamos, a sopa estragou. Por quê? Porque a sopa estava tapada, não havia oxigenação, estava abafado, não arejou. O mesmo acontece, inclusive, ela espuma, doutor. Quando nós vamos dormir sem escovar os dentes, aqueles alimentos que estão ali em contato com os dentes, o que é que acontece? A boca está abafada,
está quente. E como tem bactérias, as bactérias todas ali, elas dão festa, porque conforme nós alimentamos, gostamos de determinados alimentos e doces, ela encontra ali o alimento. E as bactérias da boca, pronto, alguns internautas não vão dar conta, mas nós sabemos que são, na sua maioria, anaeróbias. Então, elas sobrevivem bem, ou seja, são bactérias que vivem bem no ambiente sem oxigênio. E se a boca está fechada, ela está no ambiente sem oxigênio, ela vai se desenvolver bem. Tem as condições criadas sem oxigênio e com alimentos. Então, ela alimenta-se e entra aquela cadeia que nós apresentamos há bocado, produz o tal ácido e esse ácido pega, o que é que faz? Vai desmineralizar o dente. Essa remineralização é reposta com todos os componentes que estão na pasta dentária, doutor. Então, nós acabamos de comer, lavamos o prato. Acabamos de beber um copo de leite, lavamos o prato. Porque fica, a comida fica aderida a esses utensílios. Aos dentes não é diferente. Muito bem. Querias deixar aqui alguma recomendação para finalizarmos esta conversa prolongada, mas muito, muito, muito útil, penso eu, porque eu sou suspeito, embora que para mim, muito sinceramente, não serviu para nada, porque, como digo, é leite materno, e o leite materno não causa cáries, pois não, Ingrid? O leite materno não causa cáries. O leite artificial, sim, tem uma concentração de açúcar alta. O leite materno não causa. A minha recomendação seria que os pais incentivassem mais os filhos a escovar os dentes, mas há um outro ponto. Não é pegar, Tiago, Leandro, vai escovar os dentes. Não, vamos escovar os dentes, porque nós somos o exemplo deles. As crianças, de uma forma geral, elas fazem, mas fazem mais o que nos vêm fazer do que nós mandamos. Não é à toa que depois de tudo isso, o que é que acontece? O rapaz veste o casaco do pai e a menina calça os sapatos da mãe, não é? Nós somos o espelho dessas crianças. Então, eu recomendaria e deixo aqui que até os 8 anos a criança deve escovar os dentes sob vigilância dos pais e sem estarem os dois na casa de banho. Tanto é que, se prestarem atenção, o movimento que essa criança, que a mãe fizer para escovar, a mãe também, o filho vai fazer. Mas, doutor, não me faça essa pergunta, porque método de escovação, formas de escovar, é um outro tema. Se faz favor, não me faça essa pergunta. Não, isto fica então, para depois, porque havia aqui umas perguntas como fio dental, etc, etc. Nós passamos por cima, porque como nós gostamos tanto, tanto de ti, nós queremos te ver cá outras vezes em outros temas. Por isso, vamos deixar como, na prática não é verdade, porque não é aconselhável, mas como se diz na gíria, com um rebuçadinho na boca dos nossos seguidores, doutor. nossos ouvintes, nossos papás e mamás. Doutor, rebuçado não, se faz favor. Rebuçado não, doutor. Isso. Rebuçado não, doutor. Isso. É que aqui, sabe, açúcares não, doutor. Que eu fiquei a pensar entre o rebuçado, sal e alguma frutose, ia perder alguns segundos e já passamos meia hora das 17. Ou melhor, das Minha 18, recomendação final, escovarem os dentes com as crianças. Doces não. Doce é muito bom, tudo muito bem. Quando eu digo não, não é um não literal. Recomendações finais, não é não literal. É doces, como eu digo, só sábados e domingos, né? Porque a mãe está em casa e consegue vigiar essa criança a comer, e inclusive pegar e dizer vai escovar os dentes. Os sumos também, porque os sumos, nós sabemos que os sumos têm uma grande concentração de corantes, conservantes, açúcar, que hoje estão na base de alergias, problemas autoimunes e muito mais. Então, o que eu recomendo? E digo, e deixo aqui para o final, doutor, que de uma forma geral, e termino já assim a live, as crianças só comem o que os pais colocam em casa. Não dê doces. Mas ela come muitos doces, eu digo para não comer, mas ela come. Não, pai, a criança não compra os doces. Então, se nós não compramos, ela não vai consumir. Portanto, açúcares, doce é bom. Para não ocorrer aquela situação que ela vai à casa da tia, a uma festa, e vê o doce e fica toda ela muito excitada ao ver o doce ali, não. Doces sábados e domingos, sob vigilância dos pais, escovar. O sumo vamos deixar para as festas, quando vamos à festa ou à casa da tia que nos oferecem o sumo de pacote, porque nós não vamos dizer, não, sumo de pacote não.
em nossa casa vamos primar mais pela água, para ir à escola água. Ah, mas o meu filho vai à escola e eu vou dar água, vai beber água com pão? Sim, porque criança corre, criança salta, e o que ela necessita é de água para hidratar. E os sumos vamos deixar para a posterior, para para as os dias festas. especiais. Sim, E sim. cada vez menos essas crianças vão tomar sumo, porque com esse confinamento as festas cada vez estão mais longe, mas não morrerão por isso. Pelo Sim. contrário, serão cada vez mais saudáveis. Ingrid, beijinho Doutor? grande, obrigado pela disponibilidade. Eu não posso despedir-me sem antes mandar um beijo muito grande para a senhora, sua mãe, da qual eu tenho um apreço muito grande. E confiou os netos maravilhosos que tem a minha pessoa. Foi o único erro que eu conheci da sua mãe. Tirando isso, diga a ela que eu realmente tenho aqui onde está o nosso ursinho. Tudo de bom para vocês, Ingrid. Sem palavras para te agradecer em nome da equipe Peandra, em nome dos ouvintes, em nome de todas as pessoas que estiveram aqui. Uma vez mais, mil desculpas pelos constrangimentos da internet, mas de forma harmoniosa penso que conseguimos ultrapassá-los. Obrigado, meu back-office, obrigado às pessoas que habitualmente estão conosco, fazem parte desta família. Muito obrigado a todos os estomatologistas, todos aqueles que cuidam da saúde dentária destas crianças da Angola inteira. Obrigado por fazeres parte já, e foste assim homenageada em off, da equipe Penda. Eu vou me despedir. Doutor, obrigada Obrigada pela atenção. Doutor, obrigada pela atenção. Agradeço a todo mundo que esteve aqui. Agradeço ao doutor pela oportunidade que deu, porque a odontopedia é importante, mas nós precisamos de um complementa o outro, porque vocês pediatras recomendam-nos muito a criança, porque vocês acabam de participar também ou auxiliar o pré-natal odontológico. Agradeço aos internautas que ajudaram, que foram compreensíveis, às minhas colegas de estomatologia, medicina dentária, odontologia, que só mudam as faculdades, mas a área é a mesma, que auxiliaram a tirar as dúvidas a alguns internautas. E venho dizer a todas as mães que cuidemos de nós. Termino com essa imagem, fiquemos em casa e aproveitemos a pandemia para evitar determinados hábitos que depois são deletérios para as nossas crianças. Muito obrigada e vamos ficar em casa e usar máscaras, doutor. Beijinho, Ingrid. Sem palavras. Beijinho, doutor. Beijinho ok, da nossa até já. equipe, beijinho da nossa família. Tá bem, doutor. Obrigada. Então, até já. assim terminamos mais uma conversa de ato em sua casa. Peço desculpa pelo constrangimento que houve no início do programa. Prometemos solenemente que estaremos aqui sem qualquer ainda aviso prévio, mas posso deixar-vos ficar uma mensagem muito importante de que não perca, próxima sexta-feira às 16 horas, saberão de que é que falaremos, mas será um tema muito, muito, muito importante para todos nós. Bom fim de semana a todos. Obrigado por estarem aí. Não saiam de casa.